na Profissão no Ar e a profissão de hoje é cientista de dados. Então, se liga! Embora o termo ciência de dados não seja novo, os significados e conotações mudaram ao longo do tempo. A palavra apareceu pela primeira vez na década de 1960 como um nome alternativo para estatísticas. No final da década de 1990, profissionais de ciências da computação formalizaram o termo. Uma definição proposta para a ciência de dados o viu como um campo separado com 3 aspectos: design de dados, coleta e análise, e ainda levou mais uma década para que o termo fosse usado de forma acadêmica. O cientista de dados é o profissional responsável por coletar, organizar e analisar grandes volumes de dados para gerar insights que auxiliem na tomada de decisões estratégicas. Ele usa ferramentas de programação, estatística e inteligência artificial para identificar padrões, prever tendências e resolver problemas em áreas diferentes, como negócios, tecnologia e saúde. Além disso, um cientista de dados também é responsável por visualizar os resultados de forma compreensível. Eles criam gráficos, relatórios e painéis interativos para comunicar os insights derivados dos dados, facilitando a tomada de decisões estratégicas pelos colaboradores. E para saber um pouco mais sobre essa profissão, cientista de dados, claro, nós vamos falar com o nosso cientista, o Éder Carlos Fernandes. Éder Carlos Fernandes, aqui no Se Liga na Profissão, vai falar para a gente dessa profissão do futuro. Uma profissão atual, mas algo que tem um futuro aí brilhante pela frente, né? Seja bem-vindo aqui no Se Liga na Profissão. Obrigado. Conta pra gente, cientista de dados, né? O que faz esse profissional? Então, esse profissional de ciência de dados, o que eles fazem? Eles vão pegar dados do passado, certo? Referente ao passado de alguma coisa, certo? E através de estatística avançada, inteligência artificial, vai fazer uma predição do futuro. Então, a ciência de dados está atrelado hoje na melhor fase do momento, né? Então, muitas empresas precisam desse profissional, como bancos, às vezes pessoal da agricultura para prever safra conforme a formulagem, né? Do solo, alguma coisa desse tipo, né? Então é uma tendência de mercado muito importante hoje, principalmente para bancos, por exemplo, né? Bancos para prever, por exemplo, quanto que eu vou ganhar no futuramente, qual que é a previsão de retorno de lucro e assim por diante, né? Como que é executado esse trabalho? Então, esse trabalho, temos várias ferramentas, né, que utilizamos, né? Então, a gente usa muito a parte de inteligência artificial para isso, né? Então, através da inteligência artificial, ele aprende padrões antigos de dados, né? E faz a previsão de como será o futuro. E você toma uma decisão em cima dessas análises de dados. E essas análises de dados, elas são certeiras mesmo? Como que você faz essa busca? Como que esse profissional trabalha, de repente, vamos lá, vou te contratar para trabalhar em um banco para fazer a análise dos dados. Você é o cientista. O que você faz? Você busca as informações? Como que você tem a assertividade? Então, a assertividade como é estatístico, então ela não é 100% assertiva, mas ela tem uma probabilidade muito grande de acontecer. Um exemplo, vamos imaginar o seguinte: eu quero achar uma pessoa inadimplente. Então, eu pego uma base de dados muito grande de pessoas inadimplentes, certo? As características delas conforme as variáveis, certo? Então, eu pego 2 variáveis, por exemplo, de uma característica de uma pessoa inadimplente. Então, o que vai acontecer? Ele vai começar a ler essa grande base de dados. E nessa grande base de dados ele vai criar um padrão, ele vai aprender qual é o comportamento de uma pessoa inadimplente, por exemplo. Então, nessa parte de dados de uma pessoa inadimplente, ele vai falar o seguinte: opa, peraí, então a chance dessa pessoa não pagar um empréstimo, por exemplo, sendo inadimplente. Já sendo inadimplente é de tantos por cento, então tem uma porcentagem de acerto. Então aí a pessoa que pega esse dado, essa predição, ele vai analisar. O banco vai analisar, eu empresto para essa pessoa ou eu não empresto para essa pessoa, entendeu? Ou o que eu faço, né? Então, se ele tiver uma chance muito grande de não pagar o banco o retorno, que ele fala, opa, então a chance pelo comportamento, pela aprendizagem dos dados, o machine learning que tem lá dentro, ele vai falar, opa, então é melhor não, né? Melhor não
como eu falo, deixar emprestar o dinheiro para essa pessoa, entendeu? Nossa, como evoluiu, né? Você lembra, Éder, que antigamente você ia fazer um empréstimo, ou ir no banco, ou comprar crediário numa loja, eu me lembro que as pessoas pegavam o nome de três referências, né? Daí ligava, ó, o Éder é bom pagador, tal, sim, é. E aí, a partir disso, definia se ia vender ou não. E agora, através aí da ciência de dados, né? Você tem aí todo esse diagnóstico, esse histórico da pessoa, quando a gente está falando dessa questão aí de pagar a conta, que eu acredito que foi um exemplo muito legal que você deu, e dá para as pessoas que estão assistindo entender realmente como trabalha o que faz um cientista de dados. Muito interessante. Porque essa área, então, ela é bem expandida, né? Depois que surgiu a inteligência artificial, assim, que está hoje muito forte no mercado, né? Então ela foi aplicada para várias áreas, né? Então uma das áreas é essa parte de predição de dados, que a gente chama redes neurais de regressão, né? Em alguns casos, né? Então essa parte aí ele consegue prever o que pode acontecer. Não é 100% certeiro, sim, mas você tem uma probabilidade grande do que vai acontecer, conforme dados anteriores, né? Até porque hoje em dia todos os dados estão na rede, né? Estão disponíveis. Querendo ou não, a gente acabou disponibilizando todos os nossos dados. E aí, para você fazer um compilado e trabalhar aí com a ciência de dados, acaba ficando um pouquinho mais assertivo. Mais assertivo, que seja isso, né? É isso aí mesmo. Agora, conta pra gente, qual que é o maior desafio de um cientista de dados, da sua profissão? Então, o maior desafio, no meu ver, é entrar na área, né? Então entrar na área de ciência de dados, né? Então, por quê? Porque é uma área nova, né? E a pessoa tem que fazer algumas etapas para conseguir entrar na área, né? Então, para quem está iniciando, por exemplo, e quer entrar na área, né? Ele tem que primeiro estudar bastante o conceito, né? Entendeu? Hoje em dia tem um site chamado Kaggle, né? Que tem alguns desafios na parte de ciência de dados lá dentro, né? E às vezes algumas empresas estão lá dentro e colocam seus bancos de dados lá dentro para resolver alguns problemas. Então a pessoa consegue, por exemplo, pegar esses dados lá dentro, trabalhar esses dados, criar seus próprios algoritmos de ciência de dados, né? Voltado ao machine learning, para a parte de regressão, certo? E aí ele pode pegar esses algoritmos que ele cria lá dentro e colocar numa outra plataforma e colocar no seu currículo. Depois que ele aprendeu bastante coisa, entrou na área, né, aí fica um pouco mais fácil ele desenrolar isso aí, né? Menino, mas para entrar nessa área é uma profissão muito bem remunerada. É muito bem remunerada. Né? Mas para você chegar na fase que está o Éder, demora, né? Demora um pouquinho. Quanto tempo faz você trabalhando assim, cientista de dados? Sim, na parte da pesquisa mesmo já faz desde 2017. Desde 2017. E você imaginava que você ia trabalhar dessa forma, fazendo esse tipo de pesquisa, aliado à inteligência artificial, a toda essa tecnologia de informação que tem hoje? Na época, assim, eu não esperava, assim. Depois que eu entrei no ramo da pesquisa, aí eu fui orientado por um orientador na época, né? No meu mestrado, né? Aí eu acabei pegando amor por isso aí e continuei nessa área, né? Assim, nessa área e fui construindo meus algoritmos aos poucos. E hoje, de vez em quando, eu dou consultoria, dou treinamento, né? Tem algumas empresas assim que às vezes eu já trabalhei já, né? Nessa área também, né? Então, hoje eu estou bem forte nessa área, assim, né? Mas eu não imaginava, assim, entrar, né? Então, foi um incentivo que eu tive, eu gostei da área e continuei e estou até hoje ali, né? Parabéns para você, obrigado. Viu? Que profissão difícil é essa? Gente do céu! Mas difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Né? Porque temos aí cursos disponibilizados e você pode, sim, se formar e ser um cientista de dados, assim como o Éder. Quero agradecer a sua participação, Éder Carlos Fernandes. Éder Carlos Fernandes, obrigada por participar com a gente e trazer informações sobre essa profissão, a profissão atual, mas pode ter certeza que é uma profissão do futuro também. Tá certo. Tá. Eu agradeço a oportunidade de estar dando a entrevista para vocês aqui. Maravilha! Agora nós vamos saber o caminho que você deve trilhar para você se tornar um profissional como o Éder, um cientista de dados. Vamos conferir. Muito bem, gostou dessa profissão, cientista de dados? Agora nós vamos falar com o professor de tecnologia, Leonardo Ramos de Oliveira. Ele vai falar para a gente qual curso você deve fazer para você ser um cientista de dados. Professor, seja bem-vindo ao nosso Se Liga na Profissão. Muito obrigado. É tudo muito complexo, né? Essa profissão cientista de dados. Então, é um cientista que trabalha com a tecnologia. Como é que é o curso? O que a gente tem que fazer? Vamos lá, vamos por partes. Vamos lá. Vamos primeiro tentar explicar o que é ciência de dados. Então, suponha que eu sou um cara que vende sorvete.
E eu tenho informação que no verão aumenta 30% o consumo de sorvete. O que eu faço como vendedor de sorvete? Eu vou lá e faço um estoque 30% a mais. Isso é uma ciência de dados. Então, através de sabendo que vai aumentar o consumo, eu crio mais estoque. Aí tem uns probleminhas, né? Porque a empresa que vende esse sorvete também sabe que vai aumentar 30% a venda de sorvete. O que ele faz? Ele aumenta 30% o custo do sorvete. Então cria o quê? Outras variáveis. Então na hora que a gente começa a analisar todas essas variáveis de tempo, temperatura, consumo, a gente começa a fazer as previsões do futuro. Então o cientista de dados, ele tenta fazer previsões em cima de um futuro próximo. Tomar decisão, empresas, consumos, metodologias e tudo mais. A nossa área é uma área extremamente acadêmica. A profissão na CBO, no Código Brasileiro de Ofícios, né, de ocupação, é voltado desde 2023 o cargo de cientista de dados. Então a gente tem a profissão real que a pessoa trabalha como cientista de dados. Nisso, ele tem que trabalhar com diversas tecnologias da informação. Então, nossos cursos não é só um curso só. Então, a gente tem ciência da computação, engenharia de software, análise de sistemas, programação. Todos esses cursos voltam ao profissional de ciência de dados. Ou melhor, um cientista de dados. Poxa vida, né? Quantos anos uma pessoa precisa estudar para fazer tudo isso aí que o senhor falou? Na realidade, em todas as profissões existe o cargo inicial, né, que chama de júnior, o pleno e o sênior, né? Então, conforme a capacidade e a experiência, existe a necessidade de mais estudos, né, grau de dificuldade. Nossos cursos de graduação de tecnologia da informação é uma média de 4 anos. Engenharia, lógico, tem uma bagagem de matemática extremamente poderosa que adiciona mais um ano. Todos os cursos voltados à tecnologia da informação abrem espaço para ser um profissional de TI, no nosso caso, um profissional de cientista de dados. Antigamente a gente tinha um administrador de banco de dados, que era muito conhecido de bancos, mexer com dinheiro, com investimento, com os dados da empresa. Hoje, esse administrador de banco de dados migrou para ser um cientista de dados. Tem que aprender estatística, tem que saber matemática, tem que saber tecnologia da informação, tem que saber programação. Ou seja, para saber tudo isso, tem que pagar um bom salário. Graças a Deus. É bem remunerado. Graças a Deus. É a profissão do momento. Uau, profissão do momento. Olha só. E aí, tá fazendo o curso, né? Quantos anos? Dá o quê? 5 anos? 5 anos. 5 anos. E como é que é? Esse curso, ele é prático? Tem muita teoria? E depois tem estágio? A partir do momento que você está dentro de um curso de tecnologia, desde o primeiro semestre a gente pode correr atrás de estágio. Quanto mais antes de você conseguir entrar no estágio, mais experiência você vai ter na área. Muito bem. E como que está sendo a procura dos cursos, professor? Esse curso específico está bem procurado, já que é uma profissão que tem aí uma remuneração e é a profissão do momento? No nosso caso, eu leciono aqui na Unimetrocamp, né? E o curso que tem mais procura são cursos voltados à tecnologia da informação. Então são turmas cheias, que a gente tem que abrir várias salas. Eu cheguei a lecionar a uma sala que tinha 300 pessoas, era uma sala de auditório. Foi um sucesso, graças a Deus. E o pessoal é muito dedicado aqui na faculdade. E o nosso corpo docente dentro da nossa universidade, como a gente está aqui em Campinas, tem muito pessoal da Unicamp. Então, por exemplo, eu sou professor de tecnologia da informação à noite, só que eu trabalho na Unicamp. Eu sou um profissional de tecnologia da informação dentro da Unicamp concursado, graças a Deus. Então, eu posso, então, atuar como professor, que é ótimo. E a gente tem uma filosofia dentro da nossa instituição que educação transforma as pessoas. Então, a gente já teve alunos nossos que eram porteiro de prédio e hoje estão na IBM, que é uma indústria fantástica para se trabalhar. Sendo que tem muito pessoal da Bosch também. Que começaram aqui, foram fazendo estágios e hoje estão na Bosch. Então, abre muito espaço. Sensacional. Professor Leonardo Ramos de Oliveira. Ramos de Oliveira. Muito bom, hein? Eu que agradeço. Que profissão sensacional e parabéns aí pelo curso, né? E por estar formando pessoas que são responsáveis aí pelo nosso futuro, que a tecnologia, ela veio para ficar. Informação e poder. Ah, maravilha. Professor, obrigada, viu? Eu que Tudo agradeço. de bom. Muito obrigado. Agradeço muito a vocês e
Boa sorte para todo mundo. É isso aí. Se liga na profissão, ficando por aqui e desejamos a você uma ótima profissão. De repente, quem sabe você não se interessa por uma dessas que a gente passa para você e se torna um grande profissional. Abraço! A gente se vê aqui na TV Câmara.